Olá pessoal, bom dia, né? Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, que eu poderia estar hoje falando sobre o campo elétrico, mas antes de falar sobre o campo elétrico, eu quero falar para vocês sobre o tipo de força, né? Que a força é o conceito da física, né? Utilizada desde a antiguidade clássica, que explica a expressão exercida sobre um objeto ou ainda as alterações da quantidade de movimento de um determinado corpo, aonde você vai exercer aquela força sobre aquele objeto. A força, ela é representada pela letra F maiúscula, né, que é o vetor indicado, né? De acordo com vocês estão vendo na imagem, pela uma seta acima da letra, uma setazinha indicando, né, o sentido, né, e a direção daquele objeto para onde ele está sendo levado ou empurrado, né. Ele possui um modo de intensidade, que é a força exercida sobre aquele objeto, em onde a direção a reta ao longo do qual ela atua e o sentido ao longo da reta no qual a força foi exercida sobre aquele objeto. Portanto, quando várias forças atuam sobre determinado corpo, ou chamado também de objeto, né, ela se soma vetorialmente para se dar um lugar a uma força chamada de força resultante, né, porque eu vou ter um resultado daquele objeto, da direção para onde está direcionado. O estudo da força é apresentado na segunda lei de Newton, porque a gente tem várias leis, né, de Newton, denominado princípio fundamental da dinâmica. Depois eu vou passar esse princípio fundamental da dinâmica para vocês entenderem melhor sobre a força. O livro de vocês já fala diretamente sobre só o campo elétrico e da continuidade. Eu coloquei antes desse campo elétrico para vocês entenderem um pouco sobre que eu vou falar sobre o princípio, né? E estou colocando sobre a força, no qual a força resultante, ou seja, a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre o corpo, quando eu falo objeto, diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, apresentado na seguinte expressão, né? Não pode esquecer, né, que a questão da força, ela é representada numa fórmula, né? Essa fórmula lá na frente a gente vai aplicar ela, que é F igual a M vezes A, que seria a força igual a massa vezes a aceleração adquirida do próprio objeto. A massa seria o próprio, né, objeto. Nota que a forma representada acima está no módulo F é igual, né, M vezes A, enquanto a sua apresentação em forma de vetor é indicado com a seta acima da letra, né, uma setazinha. Depois a gente vai ver em atividade para ver como é que a gente vai fazer para vocês pegar, entender melhor. É importante destacar que o Sistema Internacional de Unidade, SI, né, esse sistema internacional, ele representa a unidade de medida, né, não só de força, mas ele representa a unidade referente a toda a questão de medida, seja ela em peso, em quilo, em tonelada, em grama, né? Então, nessa medida, a força representa o F e o Newton, né, representa o N, né, de nome de uma pessoa em letra maiúscula, né? E a massa seria o M representado por quilograma, né? Ou a massa por questão de peso, né? Quilograma, né, representado na questão do quilograma. Se fosse só a grama é representada em massa e o quilograma em kg, né, que é um quilo. Quando eu digo assim, 1 quilo de arroz, ele representa no símbolo, né, dentro do sistema internacional, kg.
e a da aceleração adquirida seria representada pela letra A, minúscula, né? E metros por segundo ao quadrado, vocês estão vendo aí, é m barra s ao quadrado, né? Então, a classificação da força, existe vários tipos de força. A força de contato, né, que é aquela que age sobre o corpo somente na medida que ele aplica a sua força, né, exercida a partir do momento que você tem contato com o objeto. É a força normal, é a de atrito, ou até entre outras. A força de campo, né, que exerce a força não só encontrada em contato com os outros, mas, por exemplo, a força de peso, a força magnética e entre outras. Nós temos aqui o tipo de força, força de peso, força elástica, força de aceleração, força magnética representada pela fórmula, né? A força de peso é exercida por meio do campo gravitacional, né? Que no caso a própria Terra. A força elástica que estica é a questão do comprimento, né? E a força de aceleração é a questão do movimento. E a força magnética é a questão que eu passei na primeira parte para vocês, é a questão da atração e a repulsão, né? A questão dos sinais positivo e negativo, né? A atração e repele, né? Aquele sinal sendo sinais diferenciados, ok? A força gravitacional, que eu já falei, a de atrito, né, e a normal, que a gente chama que a força de atrito é o contato maior apresentado, que a maior força de atrito, né, exercida sobre aquele objeto. E a força normal exercida pelo corpo sobre a própria superfície. Esse é o tipo de força, ok?